profundo sob o coração congelado de Sibéria, enterrada sob camadas de antiga. Dezenas de carvão de metros abaixo da superfície. Descoberta estranha enviou ondas de choque. Em uma vila inteira. Mas o que restou? Cientistas e inteligência soviéticos. Funcionários verdadeiramente sem palavras. Foi o idade estimada do sarcófago, mais de 800 milhões de anos, antecedendo até o idade do dinossauros. Então, o que exatamente estava dentro? Esta tumba impossível? E poderia isso? Descoberta nos force a reescrever tudo. Nós pensamos que sabíamos sobre a história humana? Então, prenda o cinto de segurança enquanto mergulhamos no mistério de hoje. Mas primeiro, você. Tenha uma sorte incrível se quiser e inscreva-se antes deste vídeo termina. Em uma manhã de outono, setembro 5 de 1969, em uma vila remota chamada Rajavik, escondido no fundo do extensão siberiana do ex-soviético Union, um único evento se desenrolou que perturbaria qualquer um que ouviu falar disso. Para os moradores locais, foi apenas outro dia de trabalho comum. Mas para história, marcou um momento quando algo surgiu. Algo que moderno. A humanidade nunca ousou imaginar. Dentro de uma antiga mina de carvão mais de 70 medidores abaixo da superfície, um grupo de Mineiros trabalhavam no escuro, cercado por pó de rocha e o ritmo fraco de seus trabalho. As falhas constantes das picaretas. Pedra impressionante ecoou em repetição. Mas, então um som diferente perfurou essa monotonia. Um dos mineiros parou, limpando o suor da testa. Ele se inclinou e começou a afastar o sujeira solta ao redor do local que ele tinha apenas checado. Não muito tempo depois, uma superfície lisa começou a emergir. Não carvão, não natural. Rock, mas algo completamente diferente. Isto parecia ser um material criado, deliberadamente moldado por algum desconhecido. Mão. Com a ajuda de seu sujeito. Trabalhadores, eles continuavam cavando no parede estranha até um espaço oco. Se revelou. A câmara não tinha traço da presença humana anterior. O ar dentro era espesso, frígido e saturado, com um perfume que desafiou a explicação. Quando suas lanternas lançam vigas, as paredes de pedra, os homens congelaram. Silêncio na cena surreal agora colocada. No diante deles, um sarcófago de mármore, quase 3 metros de comprimento e cerca de 1. Estou deitado, deite-se diante deles. É intrincado, esculpindo tão preciso que ninguém poderia. Acredito que foi o produto do humano. Mãos da era industrial. A cabeça da mina notificou imediatamente o local. autoridades. Mas para os mineiros, a imaginação já havia escapado. Restrição. Alguns sussurraram do antigo tesouro ou uma relíquia real enterrada. Outros temiam que sua descoberta fosse apreendido pelo Estado sem nem uma explicação. Pego entre Excitação e apreensão. Decisão espontânea foi tomada. Eles abriria o próprio sarcófago, sem esperar pedidos de cima. Quando a tampa de mármore do sarcófago foi finalmente aberto, todo o espaço parecia ficar em silêncio em um momento que descrição desafiou. Os mineiros ficaram congelado, oprimido pela cena antes. Eles. Dentro do sarcófago havia um jovem mulher, imóvel em um estado de perfeito preservação, como se ela tivesse apenas derrubou-se em um sono curto. dela. A beleza não estava em conformidade com o moderno padrões, mas, em vez disso, irradiaram um antigo, puro e quase mítico fascínio. A pele dela estava impossivelmente pálida, mais branco do que os aflitos com albinismo e sem falha sem Único manchas. seus longos cabelos ondulados, Sombra profunda de marrom, cascata gentilmente.
sobre seus ombros e descendo as costas. Era uma forma de beleza que não podia ser comparado a qualquer ideal conhecido de humanidade contemporânea. Mas o que realmente deixou-o sem fôlego não era apenas ela. A aparência foi a perfeita condição de seu corpo. Ela estava submersa em um líquido rosa transparente que envolveu sua forma como uma proteção. Véu. Também descansando dentro do sarcófago ao lado de sua cabeça era um objeto misterioso, um pequeno black metal. Caixa, elegante e compacta, com não marcas reconhecíveis de qualquer conhecido. Tecnologia. Na época, em 1969, ninguém poderia entender qual função este dispositivo pode servir. Mas muitos anos depois, como smartphones se tornaram realidade, aqueles que uma vez testemunhou essa descoberta começou para perceber que o objeto tinha um estranho semelhança em tamanho e forma com um dispositivo de comunicação de alta tecnologia. O vestido que a mulher usava era feita de um tecido branco extremamente delicado, quase transparent. No entanto, surpreendentemente, tinha não deteriorado com o tempo. Alguns pesquisadores mais tarde afirmou que eles não poderiam identifique qualquer técnica ou material capaz de replicar esse tecido. Diante da aparência do Liel, mulher e os elementos inexplicáveis ao seu redor, os moradores começaram a consulte a ela com um nome reverente e nobre. Princesa Tisson, extraída do nome do distrito de Tiel, onde o ninguém sabia quem ela era, de onde ela veio, ou a qual época ela pertencia, mas todos estavam de acordo. Ela não era uma figura comum da história humana. Dentro de apenas alguns dias, toda a área ao redor da mina foi colocado sob bloqueio rigoroso. Um militar vermelho, Helicóptero Carregando Soviético Senior. Os funcionários desceram no local como se operação militar em larga escala foram em andamento. Os moradores foram ordenados a deixar o cena imediatamente. Avisos foram emitidos sobre uma ameaça biológica não identificada. Os mineiros que viram o corpo dentro o sarcófago foi convocado para entrevistas particulares, e ninguém nunca aprendiu que eles foram contados ou o que eles tinham revelado. Enquanto isso, os esforços para extrair o sarcófago da terra começou em um ritmo acelerado. Mas então veio um obstáculo significativo. O sarcófago era mais pesado do que qualquer coisa que eles tinham. Lidou com 100 equipamentos disponíveis, incluindo o helicóptero, era capaz de levantando o enorme bloco de mármore, especialmente com a quantidade de rosa líquido ainda envolvendo o corpo dentro. A única solução viável foi remover o líquido completamente e armazená-lo em barris de contencao especializados para transporte separado. E foi nisso momento preciso, quando o líquido rosa era lentamente desviou uma queda por gota, que a transformação começou. O impecável. A pele branca da mulher começou a mude de cor. Em minutos, aquele pálido radiância voltou-se para um cinza opaco. Então, escureceu ainda mais até que seu corpo aparecesse azulado e sem vida. O sentido vibrante de presença que já havia surpreendido Todo mundo era perdido. o sarcófago era então transportado para a cidade de Novos para análises adicionais junto com os barris, contendo o rosa estranho, fluido. Uma equipe do topo da União Soviética. Os cientistas foram montados para analisar o mulher e o estranho líquido rosa. Entre Eles eram um professor do Instituto de Paleontologia que mais tarde confessaria que em todos os seus anos de pesquisa, ele nunca havia encontrado nada remotamente assim. No entanto, o que chocou os cientistas mais não era o estado do corpo, mas os resultados do namoro. Processo.
A análise de radiocarbono produziu não dados utilizáveis. Amostras tiradas do tecido de vestido dela, do rosa, líquido e até do mármore. Ao redor do corpo todos estavam além do limites mensuráveis de convencional teste. Os valores retornados foram tão extraordinariamente alto que eles caíram completamente fora da faixa operacional de seus equipamentos. Os cientistas eram forçados a se tornar mais avançado. Técnicas, incluindo camada geológica, análise do local onde o sarcófago foi encontrado, molecular, leituras do líquido e isotópico, avaliação usando o radioativo mais raro. Elementos. Após semanas de teste e dados de referência cruzada, o resultado final deixou a comunidade científica surpresa. A idade geológica da camada de carvão, do qual o sarcófago foi desenterrado, foi estimado em aproximadamente 800 milhões de anos. Esse número não apenas superar toda a história humana, isto, antecipadamente a existência de qualquer conhecido vida complexa na Terra. Até o primeiro dinossauros emergiram apenas por volta de 230 milhões de anos atrás. Se esta conclusão era preciso, então a mulher no sarcófago não poderia pertencer a qualquer linha do tempo histórica que sempre, entendido, imediatamente, existencial. Perguntas explodiram no científico comunidade. Essa prova de um avançado Civilização pré-histórica que existia. muito antes do período cambriano? Ou foi? Ela talvez seja um ser extraterrestre? Se a descoberta do mármore, sarcófago e o corpo do mulher misteriosa havia deixado a vila de Jashik surpreendeu, então o que se seguiu em os meses e anos depois que mergulhariam? Isso em medo e confusão. O menor, que primeiro descobriram o sarcófago, no que foi oficialmente considerado um bizarro acidente de trânsito, conhecido por ser cuidadoso e responsável. Homem sem histórico de beber, o relatório de investigação, no entanto, reivindicado. Ele estava dirigindo sua motocicleta sob a influência quando ele colidiu com um caminhão em uma estrada da vila. Sua família rejeitou essa explicação inteiramente. Eles disse que havia mudado depois de voltar de a mina, surpreendente acordada no meio da noite, agarrada por um medo que ele não poderia colocar em palavras. Mas isso foi apenas o começo do que se tornaria uma longa série de tragédias. Apenas algumas semanas depois, outro menor de repente Desapareceu na floresta. seu corpo era encontrado na margem do rio, enrolada. Se mesmo como se de hipotermia aguda. Apesar do tempo estar longe de frio, naquele dia, Vespers começou a circular entre os moradores. A maldição do sarcófago. Eles ligaram, e cada ano que passava parecia emprestar credibilidade a essa crença como mais pessoas. Conectado ao incidente de 1969, se encontrou com Termina Prematuras. Em 1973, apenas 4 anos após a descoberta, os militares soviéticos inesperadamente desceu sobre o tecido. Distrito. Eles selaram o inteiro. Floresta ao redor da antiga mina de carvão, com 3 anéis de segurança de aço. Postos de verificação erguidos em todas as trilhas e estritamente proibir os moradores de entrar. A zona restrita recém-declarada. Apenas anos depois, por meio de raros e fragmentados testemunhos, fizeram pedaços da verdade. Camis Emerger, um geólogo que tinha participou da análise inicial de a chamada princesa mais tarde. Recontar isso durante o verão disso mesmo ano, forças especiais soviéticas descobriu mais 2 sarcófagos perto de um lago a alguns quilômetros da mina original. Site. Ambos foram esculpidos em mármore branco, idêntico em design ao primeiro e cada um continha um corpo preservado no
O mesmo líquido rosa estranho, exatamente como. Perfeitamente intacto, assim como o outro mundo. Todos os envolvidos na escavação ou o estudo subsequente dessa sarcófaga foi forçado a assinar não divulgação. Acordos. Alguns foram abruptamente. Transferido para postagens distantes. Outros. Simplesmente. Desaparecido. Os documentos de pesquisa. Relatórios científicos e até físicos. Amostras do fluido de preservação rosa. Desapareceu dos arquivos nacionais como se eles nunca existiram. Alguns dos cientistas que já tiveram acesso ao caso, embora nenhum ousou fale publicamente, acreditava que o rosa líquido dentro do sarcófago tem sido uma forma de biológico ultra-avançado. Fluido de preservacao. Era algo longe, além do alcance da corrente. Tecnologia. Não apenas manteve as células intacto por milhões de anos, mas também preservou a aparência, elasticidade da pele, o brilho de cabelo e até a estrutura do macio tecido. Isso levou muitos a se inclinar para a teoria de que a princesa Tassu veio de uma civilização que existia em Terra, apenas para desaparecer misteriosamente, antes da história registrada de sempre começou. Os apoiadores dessa teoria rotulou como civilização pré-humana. Isso pode ter prosperado centenas de milhões de anos atrás, mesmo antes do Age dos Dinossauros. Eles argumentam isso. Pode ter havido uma sociedade com científico e tecnológico recursos muito além do que possuímos hoje. Uma teoria mais radical sugerida que a princesa não veio de Terra. A pele branca de pérola dela era. Acredita-se ser uma resposta adaptativa a um mundo com níveis mais baixos de luz, talvez um planeta mais distante do seu Sol. Sarcófago e o fluido de preservação. Então pode não ser antigo terrestre. Artefatos, mas produtos de extraterrestre. Tecnologia. Essa teoria ganhou mais tração quando comparado ao controverso, mas cada vez mais discutido hipótese de astronauta antiga. De acordo com para esta linha de pensamento, o Tissel princesa poderia ter sido membro de um expedition interstellar. Alguém que cralhande neste planeta durante o desastre cuja causa permanece desconhecida. Seu sarcófago nessa visão era um tipo de câmara criogênica onde o tempo era quase congelado para sustentar a vida. Indefinitamente. Mas se isso fosse verdade, a questão permanece sem resposta. Por que ela não acordado? Hoje, perto da visão de a antiga mina de carvão, um granito simples. A pedra memorial foi silenciosamente erguida. Gravadas em seu rosto estão as palavras em 1969, neste local, uma jovem era descoberto deitado dentro de um mármore. Sarcófago datado de centenas de milhões de anos atrás. Se a história de hoje fez você fazer uma pausa mesmo por um momento para refletir sobre os mistérios que estão além entendimento humano, não hesite em compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você quiser continuar nos seguindo nesta jornada por esquecido, história e histórias não contadas, não deixe de inscreva-se e ligue as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Música.